Muito bem, você está no canal Contratempos e no vídeo de hoje vamos falar de uma onda que começou e já está finalizando. Microsoft demite time de diversidade por não ser mais necessário. Como eu disse, é uma onda, não foi só a Microsoft, outras grandes empresas já tinham feito isso, outras farão num futuro próximo. Vamos tentar entender por que isso começou e por que está terminando agora. Mas antes eu peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva nesse canal. É muito importante para mim que você se inscreva, para a gente alcançar o mínimo necessário para monetização. É rapidinho, se inscreve aí, eu espero. Muito obrigado, eu sabia que podia contar com os senhores, vamos lá. Então o que aconteceu? A Microsoft demitiu a equipe responsável pelo DEI, Diversidade, Equidade e Inclusão, uma equipe que fazia e monitorava os outros departamentos da empresa para garantir esses tópicos, que houvesse diversidade de minorias, equidade, que fossem tratados todas iguais e incluísse novas pessoas ali, né, dentro da companhia. Pois bem, vazou então um comunicado interno do líder da equipe que dizia o seguinte, aspas, o verdadeiro trabalho de mudança de sistemas associado aos programas DEI, Diversidade, Equidade e Inclusão, em todos os lugares, não é mais crítico para os negócios ou inteligente como era em 2020. E por que ele está falando em 2020 aqui? Vamos ver, puxar a linha do tempo, tá? 2020 foi o ano em que a gente teve aquela tragédia com o George Floyd. Ele foi assassinado num caso de violência policial. Isso gerou muito tumulto, muita manifestação nos Estados Unidos, quebra-quebra, enfim. E algumas empresas ali começaram a implementar políticas para pagar de bom moço, não seria até o caso, né, velho? Mas para mostrar que estavam preocupadas com aquelas pautas. Até dá para entender. Eram as chamadas pautas woke, que no início era só mesmo pautas raciais, né? Vamos permanecer acordados contra esses abusos. Woke, acordados em inglês. Pois bem, e então surgiu essa necessidade de você mostrar que a sua empresa ela se preocupava em acabar com o racismo estrutural, com a perseguição, com qualquer outra coisa que prejudicasse minorias. E o termo woke acabou sendo adotado para outras minorias também. Isso se proliferou principalmente em grandes empresas. Inclusive, fundos de investimento começaram a privilegiar empresas que tinham esse tipo de programa de inclusão. Fundos de investimento, para quem não está ligado, é o seguinte: a empresa precisa de um dinheiro para produzir alguma coisa, aumentar, progredir, desenvolver algum projeto, às vezes um filme, às vezes um livro, às vezes um jogo. E aí ela pede dinheiro emprestado, ela não tem isso em caixa, pede emprestado, que é um dinheiro barato, e quem estava oferecendo um dinheiro mais barato para empresas que seguiam esse projeto eram esses fundos ESG, tá? Só que isso começou a não fazer mais sentido. Por quê? Porque qual é o objetivo de uma empresa no final das contas? Esquece parte ideológica de como seria no mundo ideal. O objetivo da empresa é lucro, né? Ela quer oferecer um bom produto ao seu cliente para que ele consuma esse produto e quer dar lucro para que grandes empresas, né, que os seus investidores, que aqueles que compraram ações, ganhem ali os seus dividendos e a empresa cresça, a empresa progrida. Então, esses programas geralmente são desenvolvidos por equipes e num mundo que entra em uma recessão, o dinheiro já não é tão fácil assim, você precisa pensar muito bem onde você vai alocar esse dinheiro, você não pode se dar ao luxo de ter coisas supérfluas, como equipes de 20 pessoas comandando uma parte de pautas identitárias de diversidade, equidade e inclusão que encarecem o produto no final das contas. Tudo bem, o produto da Microsoft é muito caro, 20 pessoas para ela não é nada, mas não foram só essas medidas. E qual é a efetividade disso aí? Você contratou 20 pessoas para colocar em pauta algo que as próprias equipes poderiam fazer, um comunicado interno poderia fazer? É claro que surgiu isso aí porque eles queriam mostrar para o público, naquele momento de revolta, que eles estavam fazendo alguma coisa. A medida, e aí ele diz, né, não é inteligente como era em 2020. Em 2020 isso era muito inteligente. Nós queremos mostrar ao público que está tudo certo, ou vamos ser boicotados. Hoje já não é mais assim. Então ele se torna supérfluo. Você vai pagar lá, sei lá,
quando você pagar 10 mil dólares, mais do que 10 mil dólares por cada pessoa nesse grupo, por mês, por ano. Então, enxuga-se isso aí e você tem uma empresa que, ao invés de estar, sei lá, gastando 2 milhões, está tendo agora de lucro 2 milhões, mais de 2 milhões, obviamente, ali, de dólares, com certeza eles gastavam nisso. E mais do que isso, porque não é uma equipe, não é um departamento que fica preso ali só na contratação. Muitas vezes eles agem em toda a empresa. E aí gera uma série de processos, gera uma série de limitações, às vezes até criativa, o caso dos jogos, por exemplo, o caso do cinema, óbvio, né, geram essas limitações criativas. Então o seu produto talvez já não esteja do agrado do seu público. Caso mais concreto disso aí, temos a Disney, com várias obras aí criticadas em público. A Disney, que até pouco tempo atrás tinha público em qualquer coisa que produzisse, hoje já não é mais assim. Teve prejuízo uns anos para trás. Por quê? Porque esses departamentos usaram seus tentáculos para impor esse tipo de coisa na parte cultural. E aí, obviamente, algumas coisas não agradam certos públicos. Se de um lado você representa uma parte do seu público, de outra você deixa de representar. Se você se preocupa muito em passar valores, você pode ter uma parte do seu público, e é muito caso, que não concorda com esses valores e vai deixar de consumir o seu produto. Então talvez não seja tão interessante, numa escassez de dinheiro, quando você já não tem tanto dinheiro circulando assim, você se indispor com o seu público ou produzir produtos com qualidade inferior, porque você precisa seguir certos parâmetros. É o caso dos jogos, por exemplo. Falei da Disney, mas tem os jogos também. A gente tem aí consultorias para isso. Veja, consultorias que a gente descobre que custam na casa dos milhões de dólares. Então a Microsoft produz jogos. E ela já disse que inseriria isso aí dentro dos seus jogos como insere. Os jogos, obviamente, passam talvez a não agradar muito. Porque você não pode ter um personagem bonito, você não pode ter um personagem de tal jeito, porque você tem que passar certos valores, a custo, muitas vezes, inclusive, do roteiro. Então, seus jogos têm uma queda de qualidade. Ao passo que você tem independentes fazendo um Stellar Blade, por exemplo, entregando aquilo que o público quer ver. E vende. E aí você deixa de vender. Então você não. Quando você tem escassez, quando você não está com dinheiro sobrando, é óbvio que você não quer produzir esse tipo de coisa. Você quer apostar no certo. Apostar naquilo que vai te render dinheiro, que vai te trazer dinheiro, que vai fazer sua empresa prosperar. Todo mundo fica feliz dentro da empresa, os seus acionistas e o público que vai consumir. Sem querer ser doutrinado, porque infelizmente a gente foi por esse lado. Eu não estou dizendo que, óbvio, não tenha um problema de racismo, nem representatividade. Isso é um problema de fato. Mas não é assim que se resolve. Percebam que a própria linguagem que ele usa aqui, crítico para os negócios, inteligente como era em 2020, já demonstra que essa equipe, esse programa, não era porque a empresa achava que isso era bom, que isso ia render alguma coisa. Não. Não é mais. Era crítico para os negócios, inteligente por causa do risco de boicote, verdadeiro ou não. Naquela época eles acharam que era inteligente. Hoje já não é mais. Então, isso não aconteceu só com a Microsoft, como eu falei, ele aconteceu também aqui nessa reportagem a gente tem, já com a Google, o Meta e o próprio Zoom. O Zoom, aliás, que parou com home office também, né? E demitiu seu time de diversidade. Então isso vai acontecendo, porque a sociedade não tem mais esse risco de se revoltar, de tumultos e baderna, não tem mais esse, não estamos mais nessa época. Então vamos cortar esse custo que é desnecessário. Não é que a empresa vai deixar de implementar regras assim, mas não vai ficar à mercê de um grupo, não vai gastar dinheiro com um grupo, e talvez não vá também usar essas pautas de forma impensada. No sentido de que, vamos prejudicar um roteiro de um filme, um roteiro de um jogo, porque a gente tem que colocar isso aqui, porque senão a gente não consegue dinheiro, porque senão o departamento vai reclamar. Entendem? Então, talvez não seja mais necessário. Melhor que a gente acabe isso aí. Isso deve acontecer com outras empresas, principalmente as do mesmo ramo. Porque se as suas concorrentes estão
melhorando, estão crescendo, você tem que fazer isso também. Se elas estão entregando um produto melhor, você tem que fazer isso também. E se por isso passa, como tem passado, cortar essas equipes, é o que vão fazer. E o que é bom, porque a empresa se meter em política ou mudança cultural é muito perigoso. Para ela, principalmente, porque o público pode ser refratário, o que ela quer mostrar, aos valores que ela quer impor, e aí deixam de consumir e a empresa vai para maus lençóis. Como é ruim até para o dia a dia, porque empresas como essa geram muito dinheiro, circulam muito dinheiro e acabam impondo isso a funcionários, impondo isso em políticos, que são empresas que fazem muito lobby também. Isso não é bom, que grandes empresas com grande capital se metam na política. Isso prejudica. Pode parecer bom, a causa é nobre. É nobre para o indivíduo. Não é nobre para uma empresa bilionária que tem dinheiro para fazer lobby, que tem dinheiro para mudar como a democracia funciona. A dizer aos seus funcionários, olha, não votem no fulano de tal, votem no fulano de tal, porque senão você vai embora. Ou não façam campanha para esse, façam campanha para aquele. Ou mandam dinheiro para a campanha do fulano, não mandam para o ciclano. A Disney fez isso. Mais uma vez. Não vamos mandar, vamos tirar o dinheiro dos republicanos, vamos deixar só com os democratas. O que aconteceu? Perdeu a terra ali, perdeu a autonomia que tinha na terra dos parques da Disney da Flórida. Então é ruim para a democracia que grandes empresas bilionárias, movimentem e manipulem o debate democrático. É ruim para todo mundo. Então, acabando os days aí, não quer dizer, obviamente, que essas pautas estão fora de cogitação, pelo contrário, né, devem continuar. Era coisa de um memorando e você resolvia. E é um movimento que eu acho que já mostra o declínio da cultura woke. Cultura woke que influenciou muito aí, principalmente a parte da cultura, produzindo uma cultura voltada a um nicho, e eu ouso dizer um nicho pequeno, da sociedade americana e da sociedade mundial, menos ainda. As pessoas já não estavam consumindo os produtos. Agora também já não tem mais muito financiamento. Financiamento desses fundos ESG começaram a minguar, a desaparecer. Os fundos começaram a perder mais dinheiro do que eles estão recebendo. Então é um sinal de que o dinheiro sumindo é capaz da pauta também sumir, desaparecer. Mais um sinal de que isso está terminando, ok? Mas que as pautas fiquem, as pautas são importantes. Com preocupação de fato nos indivíduos e não em doutrinação e não em modificar o discurso político. Muito bem, meus queridos, era esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Agora eu quero saber também nos comentários, me diga aí, você concorda com a pauta woke? Não concorda? Você acha que isso aí foi uma bobagem, que isso tem que acabar logo? Ou, como eu disse, você não concorda? Deixe nos comentários, quero saber a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, eu preciso de você por aqui, tá? Preciso de você inscrito, não custa nada. Também vou deixar aqui embaixo, como sempre, uma indicação de livro para você. Clique ali, é um link de afiliado, se você comprar através dele eu ganho uma comissão da Amazon e você não paga nada mais por isso, é importante. E é isso. Aliás, convido você a vir nas nossas lives todos os dias, não, segunda a sábado, na madrugada a gente tá aqui conversando, trocando uma ideia e vendo a notícia do dia, tá? É isso, meus queridos, ó. Muito obrigado pela paciência, por terem chegado até aqui. Um grande abraço, falou, valeu, fiquem com Deus, falou, valeu e fui.